Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando agora o nosso encontro com o Evangelho. Isso é uma transmissão do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. O meu nome é Sérgio Breves e durante uns 15 minutos nós vamos conversar sobre um assunto empolgante, às vezes polêmico, mas sempre uma grande lição, que é a transmissão da riqueza. Isso está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, transmissão da riqueza. Mas para nós começarmos melhor ainda a noite de domingo, nós vamos nos dirigir a Jesus falando assim: Mestre querido, no início dessa noite, onde nós estamos reunidos em coração, buscando o seu coração, para que possamos nos sentir acalentados, envolvidos pela sua doce paz e o seu grandioso amor por todos nós. Que nesse nosso singelo momento, nós possamos perceber em nós a sua paz serena e a sua imensa vontade de que todos nós venhamos a entender o seu amor o mais cedo possível. Possamos estar com o Senhor Jesus, possamos vivenciar a sua paz e que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Meus amigos, começamos pelo item 15, né? Vamos ler e vamos conversar acerca disso aí. O item 15 diz assim: transmissão da riqueza. E Kardec pergunta, né? E quem responde é o Espírito São Luís. Ele pergunta o seguinte: o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Ou seja, o que nós vivenciamos, o que nós possuímos, o que é permitido por Deus, que sem a permissão dele nada acontece, que nesse caso, o que nós possuímos de bens materiais, será que a gente, como é um empréstimo divino, porque tudo o que não couber na nossa bagagem moral ou espiritual, nós vamos deixar aqui. Então isso é um empréstimo, né? Será que por ser um empréstimo divino, nós não temos então o direito de transmitir aos nossos descendentes? E aí o Espírito São Luís responde o seguinte: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendente é, portanto, impotente à vontade dele, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Aí eu fiquei pensando assim: se ele deixa e se ele permite, o pai, que alguém tenha esses bens materiais, por que ele não deixaria, não é, que os seus descendentes também tivessem esse direito? Ele pode deixar, mas aí vai uma questão muito importante para nós pensarmos.
ele pode deixar que alguém consiga amealhar uma fortuna, amealhar bens físicos, porque precisa e pode aprender com aquilo, e pode não deixar que os seus descendentes gozem dessa fortuna, porque ele pode fazer com que essas fortunas, esses bens materiais, escoem das mãos dos seus descendentes. Por quê? Pelo mesmo processo de ensino e aprendizado. Pode e deve aprender a lidar com dinheiro, e outros precisam aprender a lidar com a pobreza, com a dificuldade. Eu estou me lembrando agora aqui da Condessa Paula. Condessa Paula é uma pessoa, um espírito, né, que se comunicou, e essa comunicação está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, onde tem os espíritos, várias categorias de espíritos, não é? E ela faz parte dos espíritos felizes. E era uma condessa, tinha uma situação financeira muito confortável, o marido dela era um conde, não é? E que tinha muitas posses. Com isso, ela pôde ajudar muita gente necessitada com a fortuna que ela tinha. Não era só com dinheiro. Eu convoco e convido as pessoas a conhecerem a Condessa Paula. Ela não levava só o dinheiro, só o alimento. Ela levava o agasalho, mas principalmente o calor humano, o amor às outras criaturas. E ela declara que, para que ela tivesse essa encarnação com fortuna, ela precisou vir várias vidas anteriores na pobreza, para entender, para aprender como dói um estômago vazio, um corpo gelado de frio, a sede, a doença. Então ela precisou colocar para dentro dela, como espírito, uma série de informações, uma série de aprendizados, para que ela pudesse usufruir da riqueza. Isso nos diz também Teresa d'Ávila, não é? No livro Caminho da Perfeição, no capítulo 2, item 5. Teresa d'Ávila nos diz assim: acreditem, minhas filhas, ou seja, ela estava falando para as freirinhas, não é? Que para o vosso bem, o Senhor me fez compreender um pouquinho, os benefícios que há na santa pobreza. Porque tanto a fortuna, tanto o dinheiro, tanto o luxo, como a miséria, a pobreza, são processos de aprendizado. A vida é um processo pedagógico. Então nós precisamos entender e vivenciar as duas coisas. Nós precisamos entender o que é a saúde, o que é a doença, o que é a dor, o que é a felicidade, o que é a riqueza, o que é a pobreza. Então, Teresa d'Ávila deixa isso muito claro, porque ela vivenciou isso. Ela vivenciou doença. Teresa d'Ávila teve, ao que se calcula, pela descrição da vida dela, ela teve malária, ou seja, e sofreu quando era pequena isso, quando era bem novinha. Então ela conheceu a dor, ela conheceu a pobreza, ela conheceu o quanto se pode aprender na vida de dificuldade. Então o pai, ele não castiga ninguém. O processo de aprendizado do pai é um processo pedagógico. Então, se alguém tem uma riqueza, pode transmiti-la? Pode. Se essa riqueza vai permanecer com os seus descendentes, isso é
outro caminho, é um outro assunto, porque ele aprendeu, muito provavelmente, e se usou bem essa riqueza, né? Porque se ele usou mal e os descendentes não aprenderam a luta, o sacrifício, né? Ele pode tirar desses descendentes e pode fazer com que esse homem, essa pessoa, né, que teve essa fortuna e não usou para benefício de outras pessoas, ele volte em algum momento da vida, de outras existências, né, passando por necessidades para entender o quanto dói a pobreza e a miséria. Ou seja, nós estamos sempre podendo aprender de que lado nós estejamos. Do lado da pobreza, do lado da riqueza, do lado do poder, do lado da subserviência. E é sempre um processo de aprendizado. Mas, segundo Teresa d'Ávila, a pobreza nos ensina muito. E nós vemos exatamente isso, né? No nosso mundo, onde se vê a posição social, como Teresa d'Ávila diz, né? Os reis e senhores nobres, né? Com os seus desejos de opulência, perderem essa posição. E ela dizia, eu não invejo isso. Mas nós estamos agora chegando no finalzinho da nossa transmissão, que possamos pensar muito sobre isso, na noite de domingo e nas outras noites. Mas vamos encerrar fazendo a nossa prece a Jesus em agradecimento por esses poucos minutos que estivemos juntos. Vamos falar assim. Mestre querido, gratidão pela nossa existência, gratidão imensa pelo nosso aprendizado de vida. Qualquer que seja a nossa posição social, a nossa posição financeira, a nossa situação de vida, qualquer que seja ela, Jesus, que nós possamos colocar para dentro os valores dessa nossa posição. Que o seu amor imenso por toda a humanidade possa fazer com que muitos corações despertem para a necessidade imensa de se aperfeiçoarem. Que as nossas consciências possam perceber isso e buscar o seu caminho, o caminho do amor ao próximo e o caminho do alto amor. Que o Senhor nos abençoe na noite de hoje e em toda a nossa luta nessa vida de encarnados nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Um abraço muito grande, meus amigos. Muita paz nos nossos corações. Que tenhamos sempre, né, a vontade de entender o processo pedagógico que a vida nos traz. Que o Mestre querido encontre sempre morada nos nossos corações e nos nossos lares. Até uma próxima.